Olá, galera! Estamos aqui novamente. E sou Isabela, engenheira civil, atuante no mercado de trabalho como engenheiro orçamentista. Estamos aqui no nosso curso de orçamento para utilizar o curso de orçamento que vai utilizar o OSSI como ferramenta para orçar um prédio de 8 pavimentos. Como vimos na aula passada, nós já abrimos o nosso software, que é o OSSI, um software grátis no mercado, né? E mostramos como podemos consultar composições e insumos dentro do OSSI. E agora vamos seguir para a elaboração do nosso orçamento. Como é que a gente faz para criar um orçamento dentro do OSSI? Vou abrir aqui a minha janela para vocês darem uma visualizada. Pronto. Essa é a nossa tela do OSSI, que a gente já tinha visto também. Aqui, relembrando só, são aqueles dois botões que a gente clica para consultar insumo ou composição, caso a gente queira fazer só uma consulta rápida de qual é o preço do OSSI, de qual é o preço do SINAP naquela database. E agora nós vamos seguir para o criar um orçamento dentro do software. Ó, aqui a gente fez uma consulta direta nesses botões, que eles são um atalho. Só que se você quiser um caminho mais longo, é através daqui, ó, desse botão na barra de menu cadastro. Você clica e tem aqui, consultar insumos e consultar serviços. Ele tem duas bases, porque no começo ele tinha CEOP e DESO, que era antes de 2018 até junho de 2008, perdão, 2008, e depois de 2008 veio o OSSI, e outras que são, no caso, o SINAP e não sei se tem DENIT também, não lembro, mas depois a gente dá uma olhada. E aqui os serviços é a mesma coisa, mas aí a consulta é essa, fonte OSSI e outras, que quando você clica nesses dois botões, ele já vai direto nessa opção OSSI e outros. Para a gente estar criando a nossa obra, o nosso orçamento aqui dentro, a gente vai orçamento, empreendimento. Quando a gente clica em empreendimento, vai abrir essa janelinha de empreendimento. Nessa janela, ela é semelhante à de insumo de composição. Por quê? Porque ela tem um botão localizar e também tem um botão inserir. Aqui você pode localizar um orçamento que você iniciou e não concluiu, que é o que vai acontecer aqui com a gente. A gente vai começar criando a nossa obra dentro do sistema. Depois a gente vai começar a fazer a planilha e em cada aula a gente vai dar pausa e depois retoma. Para retomar, basta clicar aqui em localizar e fazer a mesma pesquisa que a gente fez para insumo e serviço. E localizar o nosso empreendimento, o nosso orçamento e continuar elaborando ele dentro do sistema. Mas, nesse momento, a gente vai criar, que é o primeiro passo, o nosso primeiro passo, depois que a gente tem o software instalado na nossa máquina. Aqui nesse primeiro botão, inserir, quando você clica nele, ele ativa uma codificação que vai ser gerado de acordo com os códigos de empreendimento que já existe no software instalado na sua máquina. Por enquanto está zero, porque a gente ainda não salvou. Antes de salvar, é necessário que a gente preencha obrigatoriamente os itens que estão marcados de asterisco. E aí, eu vou colocar aqui na descrição, orçamento, prédio de 8 pavimentos. Nesse caso, estou colocando um nome genérico, porque a gente vai estar orçando aqui, mas aí você tendo já os projetos do empreendimento que você precisa orçar, você tendo já os detalhes dele, geralmente ele já tem um nome escolhido pelo arquiteto, ele já tem um nome escolhido pelo setor imobiliário, que já viu qual é o nome que atende à expectativa daquele empreendimento, qual é a ideia. E aí você escreveria aqui o nome do empreendimento. Coloca a descrição, escolhe o empreendedor, que nesse caso pode ser a CEOP, que é a base que já vem do sistema OSSI, e pode ser o nome que você criou, por exemplo, aqui, esse nome que foi criado dentro do meu OSSI.
tá? Eu vou colocar ele. Mas, eu tenho a minha empresa se chama Isabela Orçamentos. Eu vou lá e vou criar o nome do empreendedor. Aí, depois que a gente criar essa página aqui, eu mostro como é que faz para criar o nome do empreendedor. A data de referência, ele já puxa automaticamente a mais atual que você tem baixado no seu programa, que é aqui abril de 21, mas a gente vai estar atualizando, mas você pode escolher trabalhar com outras bases, certo? Pode escolher trabalhar com janeiro, novembro, agosto, porque pode ser que você esteja elaborando um orçamento de uma licitação e dentro lá do edital consta que a base do orçamento original, que originou aquela licitação, aquela concorrência, ela é janeiro de 2022 e você está orçando a concorrência agora em junho. E a database tem que ser janeiro, a gente vai usar uma database janeiro de 2022 e não a atual. Aqui já coloco o prazo de execução da obra. Vamos supor o prazo de execução dessa torre, vamos colocar aqui, ela é uma torre rápida, vamos colocar aqui 9 meses de execução. O tempo, né, no caso aqui meses mesmo. Data de cadastro, esse campo aqui já é preenchido automaticamente, é quando eu estou cadastrando a obra dentro do sistema. A data de proposta é quando eu vou entregar ela, então ela passa a ser para a gente a nossa database. Então, eu vou concluir, por exemplo, ela 30 de junho. Então, essa passa a ser a minha database de conclusão daquele orçamento. Coloco aqui o nome do engenheiro que está, do profissional responsável que está elaborando o orçamento, até para a gente saber quem foi que fez, porque dentro da sua empresa pode ter mais de um engenheiro orçamentista, pode ser só você, mas você já tem uma empresa que faz orçamento para vários clientes. O operador aqui é se já puxa como você salvou o programa no seu notebook. E aqui a gente vem para o campo que é encargo horista e encargo mensalista. E o BDI, né? Nesse caso aqui, os encargos são os impostos, são os valores que incidem sobre a mão de obra, tanto direta como indireta. Pode ser o pedreiro, pode ser o servente, mas pode ser o engenheiro, pode ser o encarregado, pode ser o vigia. Então, no horista, é os que fazem parte das composições de custo direto. Então, eles são pagos por hora trabalhada. E os mensalistas são aquela mão de obra, geralmente a indireta, que são pagos por mês. Fazem parte do quadro da empresa, não só daquela obra, né? E aí, eu coloco ele aqui como arbitrado. Existem duas opções, arbitrado ou calculado. O arbitrado, eu venho aqui e digito o encargo que vai incidir em cima do meu profissional horista. E o mensalista, eu boto aqui arbitrado e digito os encargos sociais, né? No caso, esses são sociais, que vão incidir em cima da minha mão de obra mensalista, que geralmente é a mão de obra indireta. Se eu escolher calculado, existe uma planilha aqui dentro da obra, dentro do empreendimento que você criou, na qual você vai destrinchar o que é que vai compor o seu encargo horista. O que que vai formar, por exemplo, se eu adotei 111,06, 110%, que formou esse percentual de encargo. Geralmente eu trabalho com arbitrado e o encargo que eu utilizo, no meu caso, que trabalho numa empresa que já tem um histórico, que já tem uma base formada, que sabe quanto é o encargo social do seu trabalhador, com base no porte dela, com base na região onde ela está atuando, eu já digito o encargo que eu já sei qual é. Caso eu não saiba, não tenha parâmetro, não tenha cálculo para a minha empresa, o que que eu faço? Eu vou no Sinap, no site do Sinap, e lá vão constar todas as informações referentes aos encargos sociais, horistas e mensalistas. Você pode pegar lá aquela informação da data mais atual que ele tem. O BDI é o quê? São as despesas indiretas e o lucro que vão incidir em cima do nosso custo. Eu trabalho como? Com o meu BDI, eu faço o cálculo todo à parte, separado. Eu faço item a item. Eu não arbitro ele, eu não escolho ele. No final do meu custo vai incidir um BDI de 20, 18, 25%, seja qual for ele. Eu faço o cálculo de item a item de quanto seria realmente o BDI, e aí eu faço a parte, eu não utilizo aqui. Vamos adotar zero, e aí no caso a gente vai gerar uma planilha de custo e não a planilha de venda, e depois a gente pode
apresentar uma planilha aqui de viabilidade que mostra a parte do BDI. A questão do BDI arbitrado ou calculado é da mesma forma que os encargos. Se você tiver uma planilha, for apresentar uma planilha e ela faz parte daqui do seu empreendimento criado no OSS, você bota calculado e preenche a planilha e chega no seu percentual. Ou você coloca arbitrado e aqui digita o BDI que vai incidir em cima da sua obra, do seu custo desse empreendimento gerado no OSS e vai montar, sim, a sua planilha de venda, porque sem o BDI você está apenas com a planilha de custo. Preenchido todos esses campos, eu posso clicar em salvar. E aí, no caso, o OSS gerou o empreendimento 003142, por exemplo, agora o 3142 numa sequência que está aqui dentro do seu sistema. Pronto, foi criado o empreendimento. Se a gente precisar sair, a gente vem aqui, fecha. E quiser entrar novamente outro dia da continuidade, vem em orçamento novamente, clique em empreendimento, localizar, digita aqui, por exemplo, prédio, e aí ele vai mostrar que tem um orçamento do prédio de 8 andares, de 8 pavimentos. Dei 2 cliques, vocês viram que eu dei 2 cliques, vamos novamente fazer aqui, orçamento, empreendimento, localizar, vou botar prédio 8, e vai aparecer somente ele, porque eu já fiz uma pesquisa mais restrita, botei 2 palavras. Dou 2 cliques, e aí ele abre. Como eu só criei o cabeçalho, agora a gente vai criar a obra. Eu criei o que ele chama de empreendimento, que é o nosso projeto aqui dentro do sistema. Venho aqui embaixo, na parte de baixo, que é a parte aqui onde a gente insere obra. Então, vamos dar uma pausa agora, encerrar essa aula, e na próxima a gente retoma como criar uma obra dentro do nosso projeto.